A paz do Senhor Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai querido e Pai amado, louvado seja o teu santo nome, grande em amor, bondade e misericórdia. Nós queremos nesta hora, Senhor, apresentar diante de Ti este momento e todos os momentos, meu Pai, da nossa vida, te pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, para que a gente venha Te reverenciar, Senhor, reverenciar a Tua presença. Vem com Teu poder, Senhor, Tu és bem-vindo, Espírito Santo, nos guia em toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor nos diz em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Glória a Deus. A arca da aliança, que representava a presença de Deus e simbolizava a aliança entre Deus e o homem. Mas antes de ir para a casa de Obed-edom, o geteu, ela teve por 20 anos na casa de Abinadab, onde o seu filho Eleazar foi consagrado para guardar a arca da aliança. E Davi, ao pegar a arca da aliança, na tentativa de levar para Jerusalém, em carroças de bois, mesmo sendo novas, mas eles não fizeram essa transferência segundo a vontade do Senhor, do jeito que Deus tinha mandado. E ali a palavra nos diz que naquele percurso os bois tropeçaram e a arca ameaçou cair, e Uzá, um dos filhos de Abinadab, ele tentou segurar a arca. Isso foi uma irreverência a Deus, e Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, do lado da arca de Deus, e Davi ficou irado, e por isso a arca da aliança não foi para Jerusalém, foi para a casa de Obed-edom. O que nos chama a atenção é que a arca da aliança, que simbolizava a presença, ficou por 20 anos na casa de Abinadab, e nada aconteceu. Mas ficou por 3 meses na casa de Obed-edom, e o Senhor o abençoou e abençoou tudo o que ele tinha. A presença do Senhor simbolizava uma aliança entre Deus e o homem. Não era simplesmente uma arca que precisava de um zelo superficial ou simplesmente precisava guardar. Era mais que isso, era a presença de Deus. E o Senhor, ele nos ensina a reverenciar essa presença a partir do nosso relacionamento com ele. Dentre esse relacionamento vem a nossa reverência, a nossa comunhão, a nossa adoração, a nossa dependência do Senhor, colocando-o em primeiro lugar. O que nos leva a crer que o tratamento que Obed-edom deu à presença do Senhor agradou ao Senhor, o honrou, o Senhor o abençoou, usou de fidelidade. Isso nos chama a atenção o modo que nós devemos reverenciar essa presença. A palavra do Senhor nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, que o Senhor ele se manifesta a nós através do Espírito Santo. A partir do momento que nós guardamos e praticamos a sua palavra, essa presença ela vem morar em nós. E a partir desse momento nós precisamos entender que o próprio Deus e a presença do Senhor está em cada um de nós. E nós precisamos zelar. Ali Obed-edom, ele foi alcançado pela bênção do Senhor, porque antes de tudo, Obed-edom, ele zelou pela presença. Independente da bênção do Senhor, e o próprio Deus, ele nos ensina por meio da sua palavra como nós devemos tratá-lo, porque por nós mesmos nós não sabemos. Quando o Senhor nos comprou, que nos comprou a preço alto, a preço de sangue,
E quando nós o recebemos, nós aceitamos ser casa dele. E o dono da casa, ele faz segundo a sua vontade. A partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo em nós, que abrimos a porta do nosso coração, nós entregamos a chave ao Senhor, dando liberdade para que ele tenha pleno acesso à nossa casa, que é a nossa vida, nós devemos atribuir obediência ao Senhor. Isso faz com que nós não mais façamos a nossa vontade, mas a vontade dele. E que toda a nossa atenção, toda a nossa prioridade, toda a nossa reverência, toda a nossa dependência é dada a essa presença. Nós temos zelo. Então, quando nós temos essa presença, nós temos que desconstruir a nossa rotina e a nossa vontade. E precisamos nos deixar ser movidos pelo Espírito Santo. Por que nós temos que estar atento a isso? Porque nós estamos acostumados com rotina, nós estamos acostumados com obrigações. E o Senhor nos ensina hoje, por meio dessa palavra, que nós devemos considerar, respeitar a sua presença, que seja um prazer para cada um de nós. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós temos que atribuir o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa paz, a nossa alegria a essa presença. Devemos considerar todos os momentos da nossa vida, partilhando com o Senhor tudo que está no nosso coração, pedindo o seu conselho, a sua direção, tudo a Ele. O Senhor, Ele quer fazer parte de tudo nas nossas vidas. Que a nossa adoração seja espontânea, seja voluntária, porque a presença habita em nós. Quando alguém recebe uma visita dentro da sua casa, ela faz sala para essa visita, ela dá toda a atenção, né? Tem pessoas que mudam totalmente a estrutura ali da sua casa para receber essa visita, mas chega um determinado tempo que essa visita tem que ir embora. Então essa pessoa ela volta à sua rotina. Mas Jesus não, ele vem para fazer morada em nós. E quando Jesus vem para fazer morada em nós, há mudanças permanentes em nós. Porque nós damos liberdade ao Senhor para que Ele entre na casa e faça segundo a sua vontade. Isso significa que as mudanças que vão acontecer em nós vai ocorrer a partir do momento que nós começarmos a colocar em prática aquilo que o dono da casa pede. Então, primeiro acontece uma bênção espiritual. O Senhor diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos e riquezas celestiais. Então, por muitas das vezes, nos processos que nós recebemos a nossa vida, as pessoas elas não vão ver de imediato, porque primeiro vai haver um trabalhar interno. O que acontece? Vai haver um novo nascimento, porque o Senhor diz, se nós não nascermos de novo, não veremos o reino de Deus. Essa casa ela vai ser primeiro trabalhada de forma interior, onde a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Ele é trabalhado, ele é limpo, ele é purificado, ele é restaurado, onde nós nos tornamos novas criaturas. Nascemos da água e do Espírito, segundo a palavra de Deus, né? Onde o Senhor nos ensina a buscá-lo em primeiro lugar, e as demais coisas Ele nos acrescenta. Então, quando se é trabalhado nessa casa, quando nós reverenciamos essa presença, temos zelo por essa presença, o Senhor depois Ele manifesta as suas bênçãos externas. Mas isso porque nós já o buscamos, nós já damos liberdade para que o dono da casa venha e faça desta casa sua vontade. Dentro da nossa comunhão com o Senhor, dentro do nosso secreto, do nosso cotidiano, ao carregarmos essa presença do Espírito Santo, tudo é mudado. A nossa rotina não é mais a nossa rotina, mas segundo aquilo que o Espírito nos leva. Então nós temos uma oração, adoração, meditação da palavra, louvores,
somos conduzidos pelo Espírito Santo. Aqui diz que Eleazar ele teve primeiro ser consagrado, santificado para receber essa presença. Então o Senhor ele pede para que nós sejamos santificados. A palavra do Senhor diz: sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. A todo um trabalhar segundo a necessidade de cada um. Então, para que essas bênçãos ela nos alcancem, para que essas bênçãos ela venham se externar, primeiramente a gente tem que zelar por essa presença. Nós temos que fazer com que ela permaneça, não do nosso jeito, mas do jeito do Senhor. O amando sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Há coisas que o dono da casa ele precisa retirar, limpar, purificar, libertar, redimir, lavar. E nós precisamos da liberdade para que o dono da casa faça segundo a sua vontade. E as demais coisas ele acrescenta. Amém? Em 1 Samuel 2,30. Por isso, eis que diz o Senhor Deus de Israel: eis que tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai serviria para sempre diante de mim. Mas agora diz o Senhor: não será mais assim. Eu honro aqueles que me honram e desprezo os que me desprezam. Essa passagem nos fala que um homem de Deus ali exortando Eli, o sacerdote, que outrora também guardava a arca da aliança, mas ele tinha os filhos que não respeitavam a presença do Senhor, que não honrava a presença da arca da aliança. E essa arca ela foi tirada deles, tanto Eli como os seus filhos, eles morreram. Ele não disciplinava os seus filhos quanto à conduta que os filhos tinham diante da arca. Então ali não havia temor, respeito, honra para com a presença. A palavra nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por meio do amor do nosso Pai Celestial, em ter nos dado o seu Filho Jesus Cristo em sacrifício, nós temos a oportunidade de nos voltarmos para Ele, através do arrependimento, sendo redimidos, para que a humanidade tenha acesso à presença, para que todo aquele que nele crê e recebê-lo tenha acesso a essa presença. Que as misericórdias sobre as nossas vidas são renovadas a cada manhã, para que a gente tenha a oportunidade de nos voltar para o nosso Pai e vivermos na sua presença em nome de Jesus. Que o segredo de Obed-Edom em ser abençoado, Obed-Edom ele reverenciou essa presença. Obed-Edom ele não se acostumou com a presença, ele não se acostumou com a rotina. Obed-Edom ele voltou toda a sua atenção, todo o seu cuidado, todo o seu amor, porque ele sabia que a presença do Todo-Poderoso estava na sua casa e ele tinha que corresponder àquela presença. E por isso que o Senhor o abençoou e abençoou tudo quanto ele tinha. Então muitas das vezes nós queremos bênçãos, nós queremos que as bênçãos nos alcancem, mas antes de tudo, nós precisamos do dono da casa. Nós temos que zelar por esta presença, segundo quanto ele nos ordena, segundo obediência, reverência, zelo, louvor, gratidão, adoração, lhe rendendo graças, para que essa presença que é eterna se agrade da sua casa e assim a abençoe, porque ele é abençoador. Amém, glória a Deus em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos pela tua benignidade, louvado seja o teu nome, Senhor, por esta palavra, que a gente venha, meu Deus, de fato te colocar em primeiro lugar. Não nos acostumar, Senhor, mas a todo momento, Senhor, reconhecer que o Senhor é a nossa existência,
que sem ti nada podemos. Que a ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Nós precisamos reconhecer, Senhor, que o Senhor, meu Pai querido, nos reconciliou contigo, Senhor, para sermos dependentes, Pai querido, para sermos totalmente, Pai querido, entregues à tua presença, Senhor, zelando, Pai querido, cuidando, Senhor, honrando. A tua palavra diz: eu honro aos que me honram. O desejo do nosso coração, Senhor, seja te honrar, te amando, Senhor, temendo a ti, te obedecendo, nos alegrando na sua presença, te louvando, te adorando e atentos à sua vontade, à sua voz, à voz do bom pastor a nos conduzir, para que nós venhamos, Senhor, de fato te obedecer. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Toma todas as vidas, Senhor, que vai ouvir esta palavra. Que elas sejam alcançadas, Senhor, no íntimo, meu Pai, do teu ser. E que vidas, meu Deus, venham ser, meu Pai querido, restauradas, edificadas na tua palavra na rocha. Te peço, Senhor, por cura, por salvação, por libertação, por conversão, por restauração nos lares, entre cônjuges, pais, filhos, parentelas, que haja em nome de Jesus Cristo união, libertação. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, Pai. A ti seja dada a glória, o louvor, que o teu nome seja louvado e engrandecido, em nome de Jesus. Amém.